Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, no livro de Malaquias, capítulo 1. Vamos considerar esta manhã do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que tem-nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz os seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vos direi: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Oremos. Senhor bom Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, esta porção da Tua palavra, que traz verdades tão solenes, tão profundas. Toda a Tua Escritura é santa, Senhor, mas há trechos na Tua palavra que são verdades tão desafiadoras e que é quase um atrevimento nos aproximarmos dela. Mas Tu mesmo, ó Deus, chamaste pecadores para proclamar esta palavra que é santa. E a nossa esperança é que o Senhor, assim como o Senhor prometeu, quando a Tua palavra é fielmente pregada, fale ao coração do Teu povo, que Tu esconda o mensageiro e a Tua palavra, Senhor, possa brilhar intensamente nos corações, de modo que o Senhor possa exortar, consolar, edificar o Teu povo e converter pecadores. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa expectativa. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, irmãs e amigos, vivemos numa era onde a lógica do mercado não apenas molda os hábitos de consumo, mas também os afetos, os relacionamentos e, tragicamente, até a forma como as pessoas se relacionam com Deus. A mentalidade dominante, ainda que raramente articulada com clareza, é de que o valor das coisas, ou o amor, ele está sempre atrelado à utilidade. O amor pelas coisas ou por alguém está sempre atrelado à utilidade. Ama-se aquilo que pode trazer prazer, benefício temporal, crescimento financeiro ou vantagem. Nesse mundo orientado pela eficiência, pela produtividade, até mesmo o amor divino passou a ser avaliado segundo as métricas humanas. Essa métrica de bem-estar, sucesso ou prosperidade. E, obviamente, tudo isso em termos temporais. Se Deus ama, então Ele deve me abençoar materialmente. Ele deve me dar saúde, estabilidade emocional, realização profissional, me livrar da dor, da frustração, do fracasso. Esse é o pensamento dominante. Mas quando essas bênçãos temporais não aparecem de forma constante ou desaparecem, o amor de Deus se torna desconfortável e até mesmo suspeito. É nesse contexto que palavras como eleição, disciplina, juízo soam não apenas estranhas, mas também ofensivas.
A ideia de um Deus que ama soberanamente, mas que também rejeita, reprova, conforme o conselho da sua vontade, sem nos consultar. Um Deus que busca a sua própria glória, parece inaceitável à sensibilidade moderna. Afinal, como poderia Deus, que é um Deus de amor, negar aquilo que o meu coração deseja? Como poderia Deus, que me ama, permitir que eu sofra? Foi num contexto muito semelhante a este que vivemos, que Malaquias entregou os seus oráculos. A abertura do livro não traz promessa de prosperidade temporal ou conforto imediato, ao contrário, ele começa com a declaração divina que encontra resistência. Eu vos amei, diz o Senhor. E o povo então, desiludido pela ausência da glória visível, do poder político, responde com cinismo: em que nos tem amado? E essa pergunta ecoa hoje, especialmente entre aqueles que esperam em Deus somente bênçãos materiais, bênçãos passageiras. Mas o que de fato evidencia o amor de Deus pelo seu povo? Bom, antes de respondermos essa pergunta, eu quero contextualizar a mensagem. O livro começa com o nome Malaquias, que no hebraico significa meu mensageiro. É diferente de Isaías, Jeremias e outros profetas. Malaquias não traz informações sobre a sua origem, família, cidade, e isso levantou uma pergunta entre os estudiosos: será que Malaquias é um nome ou apenas um título funcional? A resposta mais aceita e consistente é que trata-se sim de um nome próprio, provavelmente uma forma abreviada de Malacahum, que quer dizer aquele que anuncia os desígnios de Deus. Porém, a ausência de informações biográficas aqui a respeito do profeta não compromete a sua mensagem, pois a ênfase, obviamente, não está no profeta, não está no mensageiro, mas está na mensagem. Malaquias, ele profetizou durante um período de aparente normalidade externa, porém de profunda crise espiritual. O povo havia voltado do cativeiro babilônico, ali por volta do 5º século antes de Cristo. Já havia reconstruído o templo, provavelmente ali depois do retorno de Neemias. Israel encontrava-se ainda sob domínio persa, mas como uma província às margens do império, e politicamente insignificante, economicamente estável e espiritualmente desiludido, de modo que o povo de Deus estava olhando para as circunstâncias e vendo que a glória anunciada pelos profetas, a glória que viria para o povo de Deus, parecia não haver nenhum requisitos dela, nenhum sinal dessa glória. Como diz o estudioso Daniel Reis, os judeus tinham retornado à sua terra, reconstruído o templo, reiniciado os sacrifícios, mas nada da glória esperada havia se manifestado. O resultado foi frustração, desânimo e desobediência. O sentimento popular era que Deus havia esquecido das suas promessas. E essa crise de fé resultou então em distorções graves na vida espiritual e também na vida moral do povo. Os sacerdotes ofereciam animais impuros, negligenciava a instrução da lei, demonstrava desrespeito para com a aliança. Por sua vez, o povo entregava-se à infidelidade conjugal, à injustiça social, à indiferença religiosa. A religião de Israel havia se tornado um ritual vazio, um formalismo sem nenhum temor. Muitos judeus estavam cansados de esperar pelas bênçãos prometidas por Deus, por meio dos seus profetas.
e passaram a ver então a fé como algo sem um valor prático. E é contra isso então que Malaquias se apresenta como servo de Deus, como mensageiro do Senhor, mostrando que Deus ele não pode ser manipulado, diferente das divindades pagãs, porque essa é uma característica da crença pagã. O que é que os pagãos criam nos dias de Malaquias? Que os seus deuses, ou melhor, as relações com os seus deuses, eram em termos de reciprocidade. Ou seja, eles faziam os rituais, ofereciam os sacrifícios aos seus deuses e, em troca disso, os seus deuses lhe davam bênçãos temporais. Essa é uma característica do paganismo. Israel então havia aderido a esse tipo de mentalidade. Entretanto, Malaquias vai demonstrar que Deus não pode ser manipulado e que ele age de acordo com as suas promessas, com os seus decretos, de acordo com a sua fidelidade ao seu pacto, à aliança. O livro de Malaquias, bem diferente dos demais livros proféticos, é estruturado em forma de um diálogo tenso entre Deus e o seu povo. Uma espécie de processo judicial. Deus acusa, o povo retruca. E o Senhor então responde com firmeza. A estrutura então de debates de Malaquias expõe a espiritualidade fria e racionalizada de um povo, onde a religião torna-se apenas um mero ritualismo sem conteúdo, esvaziado da verdadeira, ou melhor, esvaziada da verdadeira espiritualidade. Era uma espiritualidade de aparência, vazia, sem temor a Deus, como um corpo que respira, mas não sente o toque do Espírito. Teologicamente, este é um livro que fala sobre o amor de Deus, a sua fidelidade à aliança. Fala de um Deus que não desiste de amar. Nós temos deste pequeno trecho temas solenes sobre o amor de Deus, o juízo de Deus, o seu pacto eterno. Então nós temos temas profundos aqui. E na medida em que nós formos avançando, nós vamos ver como é que o amor de Deus é evidenciado, o amor de Deus pelo seu povo é evidenciado. Então, em primeiro lugar, nós temos aí do versículo 1 ao versículo 2, a primeira evidência do amor de Deus, que é a eleição. A mensagem de Malaquias não começa com um consolo, nem com censura, mas com uma sentença. O versículo inicia desta maneira: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio ou por mão de Malaquias. A palavra hebraica aí traduzida como sentença, ou seja, massá, é um termo técnico que frequentemente é utilizado nos livros proféticos para introduzir o julgamento. Embora possa também significar peso, seu uso aqui sugere mais do que uma mera denúncia moral. Indica a seriedade do conteúdo que será revelado. Esse termo carrega uma solenidade litúrgica. É um fardo por quê? Porque pesa sobre o profeta e pesa sobre o povo. Pesa sobre o profeta o dever de anunciar esta mensagem. E pesa sobre o povo porque diz respeito ao pacto que foi violado. Essa abertura então estabelece o conteúdo da profecia, que não nasce de uma indignação de um homem, mas da palavra do próprio Deus. O profeta não fala de si mesmo, mas ele fala por Deus, ou seja, Deus usa ele pela mão de Malaquias, pela boca de Malaquias, Deus anuncia os seus juízos, a sua palavra, a sua vontade para o povo. E a primeira frase do próprio Deus é surpreendente. Ele diz: eu vos tenho amado. Então, parece um paradoxal, porque ele começa dizendo assim: eu tenho uma sentença, um peso, um juízo para anunciar sobre vocês. E começa dizendo: eu vos tenho amado.
A primeira palavra não é de acusação, mas é amor. E o verbo hebraico usado aqui, trazido por amor, não fala de um amor emocional ou passageiro, mas um amor pactual. Porque sempre quando pensamos em amor, corremos o risco de pensar em amor em termos da nossa própria cultura. Usando o termo, e muitas vezes as pessoas, quando nos questionam sobre o amor de Deus, ele está pensando em amor como nós ocidentais pensamos, e não como a Bíblia ensina. O amor aqui não tem nada a ver com algo emocional ou passageiro. É um amor pactual. É um amor daquele que escolhe amar independente do ser amado. É um amor que permanece. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, o mesmo verbo aparece quando o Senhor diz a Israel: eu vos amei, não porque fosseis numerosos, mas porque eu vos amei para guardar o juramento dos vossos pais, ou seja, de acordo com a aliança que eu fiz com o pai de vocês. Não tem nada a ver com algo que está em vocês. O amor de Deus por nós não começa conosco, começa nele, na sua fidelidade ao seu próprio pacto, ao seu decreto eterno. Esse amor, no entanto, é contestado. A resposta do povo demonstra incredulidade. E eles perguntam: em que nos amaste? Essa objeção não nega o conceito de amor, mas questiona a sua realidade à luz da experiência. É o que muita gente faz. Eles olham para a experiência, aquilo que está ocorrendo na sua vida, no presente momento, e se questiona: em que tem nos amado? O povo havia se tornado cético, pois esperava uma restauração grandiosa em termos sociais, mas enfrentavam dificuldades econômicas, domínio estrangeiro. Para eles, a falta de prosperidade, então, é sinônimo da ausência do amor de Deus. Contudo, a resposta divina não apela ao sentimento, mas à história da salvação. Deus então diz para eles: olhe para a história da redenção, olhe para a história da salvação. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia, amei a Jacó. Deus não prova o seu amor por meio das circunstâncias favoráveis, mas pela escolha soberana de Jacó em lugar de Esaú, ou seja, pela escolha soberana que ele fez, independente dos méritos do seu povo. Essa eleição não se fundamenta em obras, nas preferências humanas, mas na vontade livre de Deus. Sendo assim, a base do amor de Deus para conosco é o seu decreto eterno, o seu pacto feito na eternidade e na história, executado na história. Quando nós olhamos para a história da redenção, nós vamos vendo esse pacto sendo renovado, sendo feito, se desdobrando ao longo de toda a história, garantindo a preservação do seu povo. Nesse sentido, o amor de Deus aqui não deve ser interpretado como uma emoção passageira, ou seja, eu estou passando por algumas dificuldades porque Deus não está me amando mais, porque talvez eu tenha falhado aqui ou ali. Obviamente que Deus nos disciplina, mas isso não é ausência de amor. Pelo contrário, é a evidência deste amor que nunca se acaba. Esse ato soberano de Deus, de amar, que tem a ver somente com Ele mesmo. A objeção do povo, então, revela quão distante eles estavam da compreensão pactual, da compreensão revelada a respeito do amor divino. E estavam, então, arraigados a critérios culturais, imediatistas,
e não pela revelação histórica. Este mesmo engano se repete nos dias atuais. Muitos cristãos, influenciados por uma teologia centrada no bem-estar, interpretam então o amor de Deus à luz da prosperidade, da saúde ou da aprovação social. Quando as coisas lhes são tiradas, surgem dúvidas semelhantes a estas que o povo levantou aqui. Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? A resposta da Escritura, no entanto, aponta para a raiz eterna e soberana do amor divino. Ele nos amou porque nos elegeu. Nos elegeu porque quis glorificar o seu nome em nós. A eleição, portanto, é a primeira e fundamental evidência do amor de Deus para com o seu povo, ou por o seu povo. É imutável, é irrevogável, não está vinculada à performance humana, mas no propósito divino. Não podemos compreender o amor de Deus sem entender que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Então, Malaquias introduz a sua mensagem trazendo esta evidência. É esse amor que sustenta o seu povo. Mas, em segundo lugar, o que evidencia o amor de Deus é a reprovação dos ímpios. Se a eleição de Jacó, que representa então toda Israel, e nós vamos ver mais adiante que não somente a Israel, os remanescentes fiéis nos dias de Malaquias, mas também a Israel de Deus espalhada por todos os séculos. A eleição de Jacó revela essa graça e esse amor de Deus. A rejeição de Esaú mostra outro lado da moeda, a justiça deste mesmo Deus que ama. Deus não apenas inclui, mas também exclui. E isso não anula o amor de Deus. Pelo contrário, esclarece, dá mais ênfase, porque todos nós poderíamos estar junto destes que foram excluídos. É como se Deus estivesse dizendo para eles: ora, vocês duvidam que eu ame vocês? Havia alguma diferença entre Jacó e Esaú? O pai de vocês, Jacó, e Esaú? Não. Mas eu excluí, amei Jacó e excluí Esaú. Vocês poderiam fazer parte deste grupo. Amei Jacó e aborreci a Esaú. O verbo traduzido aqui por aborrecer, o verbo hebraico, sané, não expressa uma raiva emocional. Não é uma antipatia divina. É uma rejeição eletiva, uma escolha soberana. É a lógica da aliança, como diz um teólogo, Alan Ross. O contraste entre amar e aborrecer não deve ser lido em termos emocionais, ocidentais, mas em categorias pactuais. Essa escolha graciosa por um povo e a rejeição judicial de outro. E alguém poderia dizer: bom, mas a injustiça da parte de Deus. O apóstolo Paulo, quando trata deste tema, ele antecipa o tema e diz: não há nenhuma injustiça da parte de Deus. Primeiro, que Deus não está escolhendo dentre justos, mas sim de pecadores. Segundo, que ninguém pode reivindicar nenhum direito diante de Deus. Quem pode dizer assim a Deus: ei Deus, e os meus direitos, onde é que estão? Que direito? Quem tem direito diante dele? Ele escolhe quem quer e rejeita quem quer. O fato é que a sua escolha soberana, sua eleição soberana é um ato gracioso, de misericórdia, de amor, e a sua rejeição é um ato de justiça. De justiça. Isso mostra mais uma vez que o amor eletivo de Deus não é uma resposta ao comportamento humano, mas um ato soberano, de distinção entre graça e juízo. Graça e juízo. Da mesma forma como nós devemos pensar assim: Deus me ama porque Ele me elegeu,
também devemos ser levados a pensar: Deus não me rejeitou, Deus não me excluiu, e isso deveria levar o nosso coração a se encher de alegria e nos levar à adoração, a profunda gratidão a este Deus que não nos rejeitou, mas nos amou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Note que a evidência histórica dessa reprovação é apresentada de maneira vívida. Está aí no versículo 3. Diz assim: fiz os seus montes assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. A linguagem aqui, ela é dramática. A destruição de Edom não é apenas um evento militar e político, é um testemunho visível do julgamento divino. Os montes que outrora sustentaram as fortalezas, o orgulho nacional de Edom, agora estão em ruínas. Os montes que outrora sustentavam ali o orgulho deste povo, que achavam que nunca seriam conquistados, agora foi entregue aos chacais do deserto, que representa então um abandono completo, sem reversão. O versículo seguinte aprofunda esse contraste. Se Edom diz: fomos destruídos, mas tornaremos a edificar as ruínas, então o Senhor dos Exércitos diz: eles edificarão, mas eu os derrubarei. Eles irão criar pontes para a sua salvação, mas eu destruirei todas estas pontes. Eu os rejeitei. Não há nenhuma maneira, nenhuma forma deles voltarem. Não há nenhuma forma deles serem aceitos. O verbo edificar aqui, o verbo hebraico baná, aparece com um valor intencional, para mostrar que aquilo que o povo pensa que pode ser reconstruído pela força, essa é a ideia do verbo aqui, reconstruir pela força. Mas a resposta de Deus é clara: eu derrubarei. Eu derrubarei. A linguagem é deliberadamente judicial. Edom simboliza não apenas uma nação inimiga de Israel, mas uma postura persistente de oposição a Deus e confiança em sua própria força. E o restante do versículo conclui o argumento com peso teológico e escatológico. E serão chamados território de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Já pensou fazer parte desse povo? Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Duas expressões hebraicas se destacam aqui. A primeira é essa expressão terra de perversidade, traduzida aí por terra de perversidade, que é o contrário da terra prometida de Israel. E a segunda é afirmando então a ira douradoura, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Essa fórmula aponta para um juízo escatológico não apenas temporal. O contraste entre Israel e Edom serve para enfatizar o favor divino contínuo da parte de Deus para com o seu povo, em contraste desta rejeição permanente daqueles que resistem à sua vontade, daqueles a quem o Senhor excluiu. Do ponto de vista teológico, a reprovação de Edom serve a dois propósitos. Em primeiro lugar, ela reafirma o compromisso de Deus com a sua aliança, com o seu povo. Ele ama o seu povo ao mesmo tempo que ele executa juízo contra os seus inimigos. Em segundo lugar, ela amplia a compreensão do amor divino. O amor de Deus se evidencia também na preservação da justiça e na contenção do mal. O juízo contra Edom não é um sinal de crueldade, mas é um sinal de fidelidade, pois Deus não é indiferente ao pecado. No mundo contemporâneo, essa dimensão do amor divino é frequentemente omitida. Muitos concebem um Deus que apenas ama sem jamais julgar, que escolhe, mas não reprova, que conforta, mas nunca confronta. No entanto, as Escrituras deixam claro, ensina
que o verdadeiro amor de Deus é inseparável da sua justiça. A eleição e graça andam juntos, mas a reprovação e a justiça também. Ambas revelam a santidade de Deus e a sua fidelidade pactual. Portanto, quando o povo pergunta: em que nos amaste?, Deus responde apontando não apenas para aquilo que ele fez por Jacó, mas também o que ele decidiu não fazer por Esaú. A evidência do amor de Deus não está apenas na inclusão de Israel, mas também na exclusão de Edom. Mas temos aí ainda a terceira evidência. A terceira evidência do amor de Deus é as promessas de restauração. Depois de declarar o amor de Deus por meio da sua eleição e confirmar este amor ao julgar os ímpios com justiça, Deus revela aí uma terceira evidência do seu amor: a promessa de restauração. Essa promessa, irmãos, não está presa ao passado, mas note que ela olha para o futuro, está aí no versículo 5, ela aponta para algo maior, algo mais amplo, algo mais glorioso. Veja aí: os vossos olhos verão e vos direi, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O início do versículo estabelece aqui um testemunho futuro: vossos olhos verão. O verbo ver aqui aparece aqui num aspecto imperfeito, indicando uma ação futura que será experimentada coletivamente pelo povo. O povo que fora cego para entender o amor de Deus será novamente capacitado a ver. Não por sinais externos e passageiros, mas pela manifestação clara do juízo de Deus sobre os ímpios e a preservação e a expansão gloriosa do seu povo, a confirmação dos seus eleitos ao longo de toda a história. O verbo indica não apenas uma visão física, mas uma percepção espiritual. Israel reconhecerá por meio dos atos de Deus a grandeza do seu nome. E o resultado? A consequência natural dessa percepção será confissão. E vós direis: grande é o Senhor. Grande é o Senhor, não somente em Israel, mas também fora dos limites de Israel, porque eles estavam muito voltados para si mesmos. Nós olhamos para a nossa sociedade, nós vivemos uma sociedade extremamente egoísta, egocêntrica, e nós pensamos: bom, isso é um fenômeno novo. Não, é um fenômeno antigo. E a Israel estava voltado só para si mesmo. Ora, desde o início, Deus havia dito que eles deveriam ser luz para a nação. Eles deveriam então mostrar para as outras nações esse Deus, essa grandeza desse Deus, por meio da vida deles. Mas eles estavam tão focados em si mesmos, que não lembravam mais de sua missão. Estavam só preocupados com a roça deles, com as casas deles, com as coisas deles, com a situação política em que eles viviam. Mas Deus diz: haverá um tempo em que vocês serão novamente chamados e vocês verão a grandeza do meu poder, e serão obrigados a reconhecer: grande é o Senhor, não somente aqui, mas fora dos limites de Israel. Além dos limites de Israel. Essa expressão rompe a categoria nacionalista e da teologia popular do povo nesse período pós-exílio. O povo havia restringido a aliança às suas fronteiras, as expectativas imediatas, a restauração geográfica. Deus, porém, revela que a sua glória não está confinada a um povo específico, a uma nação específica, a uma denominação específica, a uma nação específica. Não está confinada na terra de Judá, ao contrário, ela será reconhecida entre as nações. Essa antecipação da expansão da adoração
revela que a aliança de Deus com Israel era desde o princípio missional. A finalidade desse povo era levar o nome de Deus para as outras nações, voltada à manifestação da sua glória entre todos os povos. Essa promessa que ecoa no chamado de Abraão, quando ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e antecipa o anúncio posterior do próprio Malaquias, lá no versículo 11, quando diz assim: desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. Deus ama pela eleição, Ele julga pela justiça. É o Deus também que restaura por meio das suas promessas. Agora, o que é que nós aprendemos aqui? Bom, algumas lições que eu quero trazer. Primeiro, é que devemos cultivar a fé moldada pela palavra de Deus e não pelas circunstâncias. Infelizmente, nós vivemos em um período onde as pessoas, elas vêm à igreja, aprendem o Evangelho, ler as Escrituras, mas ainda assim moldam a sua fé pelas circunstâncias e não pela palavra de Deus. Porém, a primeira evidência do amor de Deus, conforme apresentada em Malaquias, é aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de si mesmo, do seu plano eterno. O povo de Israel ali estava dominado por frustrações existenciais, e responde esta afirmação de Deus: eu vos amo, com ceticismo. Em que nos amaste? Esta pergunta revela muito mais do que uma simples dúvida. Ela desnuda a teologia daquele povo, uma teologia que foi deformada pelo pragmatismo. Deus nos ama, então por que a minha vida está difícil? Por que ainda estamos sob domínio estrangeiro? Por que o templo não foi reconstruído? Por que não trouxe a glória esperada? Essa forma de pensar não era apenas um sintoma de desânimo, mas de uma fé moldada pelas circunstâncias e não pela palavra. E repito, o mesmo erro persiste nos dias atuais, em contextos de sofrimentos, perdas ou frustração. É comum ouvir expressões como: parece que Deus esqueceu de mim. Se Deus me amasse, Ele teria evitado isso, Ele teria evitado esse problema de saúde. Muitos cristãos, ainda que bem intencionados, constroem a sua compreensão do amor de Deus com base na sua saúde, nas suas finanças, nas suas relações pessoais ou nas expectativas não cumpridas, expectativas deles e não de Deus. Pois Deus sempre tem compromisso com aquilo que Ele prometeu e não com as nossas expectativas, que muitas vezes são legítimas, mas outras vezes são pecaminosas. E mesmo quando são legítimas, não significa necessariamente que Deus vai realizá-las. Esta realidade nós podemos ver hoje. Quando então as pessoas constroem o seu relacionamento com Deus com base naquilo que é temporal, e quando aquilo que é temporal se desfaz, porque tudo que é temporal se desfaz, tudo que é temporal se desmorona, as pessoas também começam a ter uma fé vacilante. As Escrituras, porém, oferecem outro caminho, a fé que nasce da palavra de Deus e não das circunstâncias. Como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: andamos por fé e não por vista. A fé cristã autêntica é ancorada na palavra de Deus, naquilo que Deus revelou na sua palavra, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele fará no futuro conforme a sua palavra. O que é que nós esperamos no futuro? Quais são as nossas reais expectativas? Ora, nós podemos ter muitas expectativas legítimas, não há nada de errado com isso, mas nós devemos saber que essas expectativas não podem ser o fim
de todas as coisas para nós, o que nós esperamos é novos céus, nova terra, onde habita justiça. Tudo aqui é temporal. Esta é a evidência do amor de Deus para conosco. Nós podemos ter a certeza de que um dia toda lágrima, toda dor será extinguida. Esta é a maior evidência do amor de Deus. Essa deve ser a maior expectativa que deve arder em nosso coração e é a confirmação do amor de Deus por nós. A pergunta cética daquele povo revelava um coração moldado não pelas Escrituras, mas pelos interesses imediatos. Eles queriam ver o amor de Deus se manifestando em prosperidade visível. Sim, é verdade que a prosperidade visível que nós experimentamos também é uma evidência do amor de Deus, mas a ausência dela também é. O amor de Deus, no final de tudo, é evidenciado pela sua escolha soberana, pela sua eleição soberana. Lembre-se desta aliança, deste decreto eterno. Quando a dúvida vier ao seu coração, traga isto à memória. Em segundo lugar, devemos temer a Deus com reverência, reconhecendo a sua justiça em julgar os ímpios. Se o amor de Deus se manifesta na eleição de Jacó, ele também se revela de forma igualmente gloriosa na reprovação justa de Esaú. Malaquias mostra que o juízo de Deus não é uma negação do seu amor, pelo contrário, é a expressão dele. A destruição de Edom não foi apenas um evento político, mas foi um testemunho visível de que Deus é fiel à sua justiça. Ele ama, mas também julga. Ele acolhe, mas também corrige. E o juízo contra Edom é uma confirmação visível da fidelidade de Deus, à sua aliança. Ele julga os inimigos do seu povo, porque zela por sua santidade, por sua promessa. Esse entendimento precisa nos levar a algo essencial, que é um temor reverente. Num tempo onde muitos rejeitam a ideia de juízo divino, vê isto como algo ultrapassado, que incomoda, Malaquias nos lembra: o amor de Deus não exclui a justiça, ela exige. No Novo Testamento, essa dimensão do temor ao Senhor é reafirmada com igual intensidade. Veja lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 a 29, ele exorta então os crentes. O autor dos Hebreus exorta os crentes, aqueles que estão dentro do pacto, diz assim: por isto, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. O autor escreve estas palavras à igreja e não ao mundo pagão. O temor reverente é a marca da verdadeira fé. Ele não contradiz a alegria da salvação, mas purifica. Ele não elimina a confiança, mas impede a presunção. Infelizmente, uma das marcas de uma religiosidade decadente nos nossos dias é a ausência de um temor reverente, achando que um Deus de amor exclui um Deus de juízo. O povo havia se tornado indiferente ao culto, e diante da palavra do profeta, eles começam a questionar o amor de Deus, de forma cínica, ao rejeitar a ideia de que Deus julga o seu povo. Eles demonstravam então que verdadeiramente não conhece a Deus. É por isso que nós precisamos nos voltar para as Escrituras, para saber quem Deus é de acordo com aquilo que Ele se revela nas suas Escrituras, e não naquilo que nós pensamos que Deus é, ou que o mundo quer que Deus seja. E por fim, a eleição de Jacó
não é só um capítulo na história de Israel. É um paradigma da graça soberana que encontra o seu ápice em Cristo. Ele é o verdadeiro Israel, o eleito de Deus por excelência, em quem a aliança é ratificada e o amor eterno do Pai é plenamente manifestado. Toda a Escritura converge para Jesus Cristo, que é o centro da história da redenção, o clímax do amor de Deus pelo seu povo. Ele é o verdadeiro Israel. Cristo é o Filho eleito por meio do qual todos os aspectos da eleição tornam-se reais para o povo de Deus. Nele, a graça soberana se encarna. Aqueles que estão em Cristo participam da eleição não por mérito, mas por união com Ele, porque a eleição é no amado. E quando então nós olhamos para a cruz do Calvário, este eleito de Deus sendo sacrificado por amor de nós, nós podemos enxergar de forma muito clara a evidência deste amor na história. Em Cristo, o juízo é claramente revelado. A reprovação de Edom antecipa o juízo final reservado para todos aqueles que resistem o propósito redentor de Deus. A oposição de Edom à aliança é apenas uma figura da rebelião humana diante do Evangelho. E é por isso que o Novo Testamento representa Malaquias como parte do seu argumento sobre a eleição e reprovação, como podemos ver lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 13. Para Paulo, a citação de Malaquias serve como uma ilustração canônica da soberania de Deus em escolher o seu povo, uma soberania que culmina em Cristo, nos chamando eficazmente para fazer parte do seu povo, que é a igreja. O juízo contra Edom, portanto, é um pré-anúncio da condenação final de todos que desprezaram o chamado de Deus em Cristo. Em Cristo, a promessa de restauração se expande, apontando para a missão escatológica do reino inaugurado em Cristo e expandido na proclamação do Evangelho. Esta é agora a missão da igreja, de ser luz para as nações, de mostrar ao mundo este Deus amoroso, mas é um Deus também de juízo, um Deus que julga, um Deus que destrói os seus inimigos, de mostrar o Evangelho que consiste em uma mensagem de misericórdia e de juízo, de amor, graça, mas também de anúncio de condenação para aqueles que rejeitam esta mensagem. Este agora é o chamado da igreja. A igreja deve então anunciar para o mundo que todo aquele que crer no Filho tem a vida eterna, porém aqueles que rejeitam o Filho não verá a vida, pois neles permanece a ira de Deus. E é por isso que, concluindo então esse trecho de Malaquias, nós aprendemos que somos chamados a nos envolver com missões, com a proclamação do Evangelho. É nisso que consiste também o chamado do povo de Deus. Bom, diante disso, o chamado final é claro, para todos aqueles que olham e não verem em si mesmo nenhum motivo para ser amado por Deus. E isso é um ótimo sinal. Se você olha para si mesmo e não vê nenhum motivo para ser amado por Deus, você pode então olhar para aquele que foi amado, para o Senhor Jesus Cristo. E nele, nós então podemos ser contemplados por Deus e amados por Ele. O chamado final aqui é claro: arrependa-se de
toda a incredulidade, de todo o ceticismo, de toda a espiritualidade moldada pelas circunstâncias. Creia em Cristo, no amado de Deus, no eleito por excelência, no justo que tomou sobre si a ira reservada para os rebeldes. Porque para todo aquele que nele crê, há essa promessa de não perecer, mas ter a vida eterna. A eleição de Jacó, o juízo de Edom e a promessa às nações são realidades que se encontram e se cumprem em Jesus Cristo. Quem recebe o amor de Deus por meio dele, recebe o amor de forma perfeita, verdadeira. E quem rejeita este amor, não terá o que argumentar no dia do juízo. Hoje, como no tempo de Malaquias, Deus ainda declara para o seu povo, para aqueles que já estão em Cristo: eu vos amei. E pelo Evangelho, Ele chama aqueles que persistem na sua rebelião a render-se a este Cristo, a este que foi crucificado na cruz do Calvário, a este que é a maior revelação do amor de Deus pelo seu povo. E a única resposta possível é se prostrar em arrependimento e fé e adorá-lo de todo o coração. Que Deus abençoe.